Aí eu queria fazer esse convite aos irmãos. Quem puder trazer um visitante, traga, para a gente falar sobre esse assunto. Amém? Isso é de muito interesse nosso. Tá bom? Só isso mesmo. Deus abençoe. E gostaria de convidar também, pode vir, pastor, por favor. Alguns irmãos que ajudam a gente no louvor, né, a fazer esse culto funcionar, né? Eu creio que o Senhor vai abençoar cada vez mais vocês. Amém? Só isso mesmo. Obrigado, boa noite. Glória a Deus. Paz do Senhor mais uma vez a todos, amém? Coisa maravilhosa. Gente, hoje de manhã, na escola bíblica dominical, eu estava dizendo para os alunos, que não são meus alunos, mas os alunos da Karen, eu estava dizendo para eles aqueles que não podem, muitas vezes, vir para o culto da quarta-feira, o culto de doutrina, seria interessante ir lá no YouTube, né, no canal da igreja, e assistirem às mensagens da quarta-feira. Eu estou pregando nas epístolas de João. Estou na primeira epístola de João. Tem uma playlist só com culto de quarta-feira, que a mídia já deixou bonitinho lá para você acessar e assistir. Por que eu estou fazendo esse apelo, irmãos? Deus tem falado muito comigo com essas mensagens da quarta-feira. Para mim, está sendo muito profundo, né? Eu estou tendo uma experiência maravilhosa com Deus e estou compartilhando isso com a igreja. E eu apelo para você não pode vir, sei lá, na faculdade, está no trabalho, não está podendo vir, tira um tempinho, vai lá, acessa o canal da igreja no YouTube, procura as mensagens da quarta-feira, porque é mensagem para crente, irmão. Para crente. Se você é crente, pode acessar lá, leve sua Bíblia, papel, caneta, e eu tenho certeza que você vai ter muita coisa para anotar, para estudar. E qualquer dúvida pode vir aqui que a gente tira tudo, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Quando a Denise falou capítulo 26, eu disse, será que ela vai ler o texto que eu vou pregar, né? Mas não, ela foi mais adiante. Eu quero ler a partir do verso 1. E nós vamos até o verso 16. Se você encontrou, diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. A presença de Deus está muito, 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 muito boa nesse lugar, irmão. Desde o princípio deste culto, que bom adorar o Senhor, sentindo a glória dele nesse lugar. E pode ter certeza que essa mesma glória continua, amém? E Deus tem algo a falar ao teu coração através dessa palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 1, diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando
este perfume sobre o meu corpo. Ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido e amado, Deus santo, Deus de graça e misericórdia, Pai, nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos reunir nesse lugar para falar contigo, para te adorar, Senhor, para levantar as nossas mãos em louvor e adoração a Ti. Mas especialmente nesse momento nós te louvamos e também pedimos ao Senhor que fale profundamente aos nossos corações. Que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações como uma flecha certeira, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebranta o nosso coração, Pai. Arranca os impedimentos, que toda incredulidade caia por terra, que toda distração, tudo aquilo que impede, Senhor Deus, de estarmos aos Teus pés nesse momento, para recebermos a porção melhor. Ó Deus, seja repreendido agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Pai, vem com o Teu Espírito Santo, quebrantar o nosso coração, aquietar o nosso coração e ouvir a Tua voz. Nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto que eu acabei de ler, eu quero fazer aqui, irmãos, uma distinção entre dois comportamentos. O comportamento da mulher, que vai aos pés de Jesus e faz aquela adoração, levando ali o perfume. E eu quero fazer uma comparação com a atitude de Judas Iscariotes. E muitas vezes a gente não entende bem o sentimento que está no coração de um e de outro e nem entende por que cada um fez o que fez. E eu quero analisar um pouco a vida dos dois e trazer uma reflexão para nós nessa noite. Quem sabe, em nome de Jesus, você sai daqui nessa noite transformado e vai prestar mais atenção nas suas decisões. Primeiro, eu quero que você entenda que nesses primeiros versículos, os versículos de 1 a 5, Jesus vai fazer ali uma última predição da sua morte. Por que é importante isso que eu estou dizendo para você? Que Jesus está fazendo uma última predição da sua morte. É porque Jesus falou 5 vezes que seria morto. E parece que os discípulos não estavam entendendo. Jesus, por 5 vezes, Jesus diz que o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores para ser morto. Ele falou isso, por exemplo, aqui no capítulo 16, 21, 17, 22, capítulo 20, verso 18, e aqui no capítulo 26, versículo 2. Né? Jesus, por 5 vezes, anuncia a sua morte, e parece que todo mundo não está dando a devida importância para esse anúncio de Jesus. Versículo 2, mais uma vez, Jesus diz o seguinte: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se a Páscoa, a festa muito importante entre os judeus, né? Talvez a mais importante festa entre os judeus. E Jesus acrescenta: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, ele é mais específico. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E ele deu dia e hora, né? Daqui a 2 dias teremos a festa da Páscoa. E aí Jesus acrescenta: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ora, você já imaginou você ouvir, preste bem atenção, uma pessoa com quem você caminhou durante 3 anos, fez amizade, admirou, e você ali naquela intimidade e ama essa pessoa, e aí essa pessoa
para você, olha, daqui a 2 dias eu vou morrer. O que você faria? Qual seria a sua atitude? Quantos já pararam para pensar nesse episódio? Consegue imaginar? Jesus faz uma declaração dessa e parece que nada está acontecendo. Não parece nada absurdo. Parece que Jesus está de brincadeira com aquelas pessoas, eles não estão levando nada a sério. Parece que está entrando aqui, saindo por acolá e pronto. Então veja bem, essa é a situação. Por pelo menos 5 vezes Jesus faz a predição de sua morte, e essa aqui é a última. Ele dá inclusive data, né? Daqui a 2 dias. Só lembrando que a Páscoa é exatamente a primeira grande festa do calendário judaico, e ela inicia, como Jesus coloca aqui, num jantar à noite, onde todos comem um cordeiro assado, e ela se estende por pelo menos 7 dias, que é chamada a festa de pães asmos. Você observa isso no versículo 17, quando fala no primeiro dia da festa dos pães asmos, ou seja, na noite anterior eles comeram a Páscoa, celebram a Páscoa, no dia seguinte já é a festa dos pães asmos, certo? E tudo é chamado de Páscoa, tá? Toda festividade ou todo festival é Páscoa. E entenda, as autoridades da época, eles queriam prender Jesus, queriam matá-lo, mas eles não queriam fazer nessa festa, porque eles realmente não queriam tumulto. Porque qualquer tipo de tumulto, principalmente para Caifás, que era o sumo sacerdote da época, se ele é responsável pelo tumulto, facilmente as autoridades romanas iam depor Caifás e iam colocar outro sumo sacerdote, porque os romanos não queriam confusão. Inclusive os próprios governadores, porque que Pilatos, tentando apaziguar a multidão, Pilatos, olha, eu posso soltar Jesus, porque nós estamos, a Denise leu isso no início do culto, nós estamos aqui esse tumulto todo aqui, eu quero resolver, e nesse período do ano a gente pode libertar um dos presos. E eu tenho aqui Barrabás. Jesus pensou assim, Barrabás é um perigoso, né, um bandido. Jesus não tem nada que justifique Jesus estar aqui. Então, provavelmente eles vão libertar Jesus e exigir, né, Barrabás, um assassino, bandido, vão exigir a morte de Barrabás. Mas não, as pessoas libertam Barrabás e matam Jesus, né? Crucifica Jesus. Enfim, o próprio Pilatos não queria tumulto. Ele pergunta da multidão o que é que a multidão quer, exatamente para ele não provocar nenhum tipo de revolta. E o que a multidão pediu, ele executou. Ele lavou as mãos e disse, tudo bem, faz do jeito que vocês estão querendo. Mas, entenda que, embora as autoridades religiosas da época que queriam matar Jesus, embora eles não quisessem fazer ali durante a festa da Páscoa, mas era plano de Jesus que fosse naquela festa. Por quê? Porque era Páscoa. E Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Ele é exatamente aquilo que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é exatamente o sacrifício de Deus para a remissão dos nossos pecados. É Jesus, o único. Então Jesus é intencional. Tudo está sob o seu controle. Não foi do jeito que as autoridades quiseram, não foi do jeito que Pilatos quis, embora todos estes estavam ali mexendo os seus palitinhos, né? Enfim, essa predição de Jesus de dizer que ele será morto, entregue aos pecadores para ser crucificado, essa predição de Jesus estava prejudicando também os planos das autoridades. Porém, Jesus estava intencional em se revelar como o Cordeiro Pascal.
Mas aí, o que acontece? Vamos para o versículo 6, que eu quero chamar a sua atenção. Então, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Jesus foi convidado para uma casa, casa do Simão, e aí naquele jantar, essa mulher entra, muito provavelmente, né, a grande maioria dos estudiosos da Bíblia entendem que é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, tá? Então ela entra e aí ela derrama esse óleo, esse bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que eu quero que você entenda? Aqui nós observamos que o valor desse perfume chegava mais ou menos o valor do salário de um ano inteiro. É como se a mulher tivesse economizando aos poucos e juntando e investindo em perfume, e aquele vaso de alabastro, aquele perfume, o valor daquele perfume era o valor de salário de 12 meses, aproximadamente. Uma outra comparação seria quando Jesus multiplicou os pães e que alimentou 5.000 pessoas. Um dos discípulos disse, olha, quando Jesus disse, vão lá e alimentem essas pessoas. E um dos discípulos disse, Senhor, ia precisar de pelo menos 200.000 denários aqui para alimentar essas pessoas, para comprar pão para essas pessoas e alimentá-los. Ou seja, era como se esse dinheiro fosse dinheiro para dar comida para pelo menos 5.000 pessoas. Uma outra comparação para você entender o valor deste perfume, o valor deste sacrifício, dessa oferta que essa mulher, no caso Maria, traz até Jesus. E aí o que a gente observa é que no versículo 8, os discípulos vendo aquilo, se indignaram. E eles olharam por uma outra ótica. Olha só, a mulher não pensou duas vezes. Ela foi até Jesus. Ela tinha ouvido que Jesus disse, daqui a 2 dias serei crucificado. Jesus vai então para o jantar. A mulher entra nesse jantar. Faz o que fez com Jesus ali, né? Derramou o óleo preciosíssimo sobre a cabeça de Jesus. Os discípulos, como foi que eles agiram? Ficaram indignados. E por que eles ficaram indignados? Que desperdício de recurso. Podíamos vender esse perfume. A gente podia ajudar muitos pobres. Só lembrando, para entender a questão do valor, era um valor que dava para alimentar pelo menos 5.000 pessoas, no mínimo, por baixo. Dava para ajudar 5.000 pessoas. Um dinheiro, um recurso que dava para ajudar pelo menos 5.000 pessoas. Então os discípulos, eles se indignaram, se indignaram e disseram, para que esse desperdício? Samuel, tu pode abrir esse microfone aqui? Eu prefiro esse. E aí então, o que acontece? Mas está descarregando, ó Samuel. Filho, ó. Depois tu ajeita. Hã? Aí está permanente agora, né? Está iluminado. Deixa eu continuar. É porque esse microfone, não sei o que, acho que é interferência, depois a gente vai ver. Ele corta de vez em quando o som. Bom, eles se indignaram e pensaram, é um desperdício. Eu estava lendo um pouco sobre isso, e o evangelista Mateus, ele não diz exatamente quem falou essas coisas. Mateus não fala exatamente quem disse que desperdício, né? Algumas pessoas chegam a dizer que talvez ele não disse quem, porque talvez ele mesmo, Mateus, compactuou com a ideia, foi talvez uma das pessoas que também pensou que desperdício. Por isso Mateus não dá realmente nome aos bois. Mas
o evangelista João, ele faz questão de mencionar no capítulo, eu não anotei, olha. João faz questão de mencionar que Judas o Iscariotes, né? Judas, ele faz ali um tipo de instigar realmente essa indignação. Talvez tenha sido o próprio Judas o porta-voz dessa indignação. Oi? Capítulo 12. Aí o meu... Está aqui atrás não, né? É porque o homem está aí com a Bíblia aberta, rapaz. Ele não está dormindo, não. Está prestando atenção. Mas, enfim, no capítulo 12 do Evangelho de João, João aponta o Judas como um instigador e também mostra a hipocrisia dele, de forma como ele se mostra preocupado com os pobres. No entanto, João diz que ele, na verdade, não estava preocupado com pobre nenhum, porque ele era ladrão. Ele era um dos que metia a mão na sacolinha lá e embolsava algum dinheiro, algum troquinho para gastar com seus próprios interesses. A partir do versículo 10 em diante, Jesus toma a palavra, mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E Jesus está dando ali a pista, né, a pilha para os seus discípulos. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Jesus está sendo claro. Era uma prática comum, naquela época, as pessoas colocarem perfume, bálsamos, sobre os seus mortos, para poder realmente honrá-los. Enfim, Jesus diz isso, Jesus explica que, na verdade, era preciso ter discernimento espiritual. Essa fala de Jesus é uma chamada para o discernimento espiritual, que parece que os discípulos não estavam discernindo. E aí é onde eu faço aqui uma chamada a todos nós. Quantas e quantas vezes nós estamos tão distraídos? Deus fala com a gente, Jesus fala com a gente, mas parece que Jesus não está dizendo nada. Nós não estamos discernindo espiritualmente aquilo que Jesus está falando. Repito, momentos atrás Jesus tinha dito: está chegando a Páscoa, daqui a 2 dias, e eu vou ser crucificado. Ninguém entendeu nada. A mulher entra no jantar, derramou o bálsamo sobre o corpo de Jesus, sobre a cabeça, que foi com certeza todo o seu corpo, e os discípulos acharam aquilo um absurdo, um grande desperdício. E Jesus, mais uma vez, diz: ela fez isso por causa do meu sepultamento. Jesus está falando: vocês não têm discernimento espiritual. Vocês estão preocupados com os pobres. Havia uma fala que era muito recitada pelos mestres na época, né? Os rabinos, que era exatamente: os pobres sempre o tendes convosco. E Jesus cita isso, exatamente para eles entenderem: olha, não vai faltar oportunidade para vocês socorrerem aos necessitados, mas eu, em pouco tempo, não estarei mais aqui. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aproveitem esta oportunidade. Aproveitem a oportunidade. Daqui a pouco não estarei mais com vocês. Enfim, a gente sempre vai ter oportunidade. A gente sempre vai ter oportunidade de fazer o bem, irmãos. Sempre teremos. Mas Jesus está chamando a atenção para a gente ter discernimento espiritual, para não desperdiçarmos uma oportunidade irrecuperável.
Não dá para você ficar o tempo todo pensando no seguinte, irmão. Qualquer hora eu acerto, qualquer hora eu vou fazer o bem, qualquer hora aí eu vou ter a oportunidade ainda de fazer a coisa certa. Vai surgir a oportunidade em que eu vou poder realmente ajudar. Mas, irmãos, existem aquelas oportunidades que serão irrecuperáveis, ou seja, elas nunca mais voltarão. E você não pode desperdiçar essa oportunidade. É sobre isso que Jesus está falando nesse momento, quando ele diz: os pobres sempre terão com vocês aí oportunidades que não vão faltar para fazer o bem, mas eu nem sempre estarei com vocês. Em breve serei tomado da terra. Enfim, parece aqui, irmãos, a ideia é exatamente que enquanto os discípulos estavam com seus olhos espirituais fechados, estavam com a sua mente fechada para o que Jesus estava falando, para o que Jesus estava chamando a atenção, enquanto os discípulos estavam ali distraídos, com as suas mentes fechadas para a predição da morte de Jesus, que Jesus havia dito, ao passo que Maria, ela creu naquela palavra, e ela imediatamente tomou uma atitude. Ela imediatamente fez algo, ela viu a oportunidade e ela não pensou duas vezes em realmente agir. Parece que a Maria aqui compreendeu que por ocasião daquela tragédia que Jesus anuncia há 2 dias à frente, não haveria mais tempo para ficar, sei lá, pensando em outras coisas banais. Alguém poderia pensar, mas ainda temos 2 dias. Ainda temos aí 2 dias para fazer o que é certo. Maria pensou assim: eu vou fazer isso agora. Não vou esperar mais. A partir do momento em que Jesus falou, ela pensou assim: opa, eu vou fazer logo. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que se passa, o que vai se dar amanhã para frente. Eu não quero esperar mais. Eu tenho a oportunidade de fazer algo bom. Eu tenho a oportunidade de fazer algo extraordinário. Eu tenho a oportunidade eu tenho uma decisão que realmente vai ser boa. Então vou fazer logo. Não vou esperar algo mais acontecer. Calma aí, viu? Eu estou só no começo. Enfim, podemos dizer que aquela ação de Maria, a atitude de Maria, o ato de derramar, é exatamente algo que revela uma compreensão espiritual. Esta foi a única, preste bem atenção, esta foi a única unção sobre o corpo de Jesus. Quando Jesus morre, lá na cruz, crucificado, morre, tiram o corpo de Jesus e o sepultam. Quando é no domingo de manhã, madrugada, as mulheres vão até lá exatamente fazer o quê? Botar o bálsamo. Mas Jesus não está mais lá. Glória a Deus, mas elas não puderam colocar o perfume sobre o corpo de Jesus. Elas não puderam honrar a Jesus. A única que conseguiu derramar perfumes sobre o corpo de Jesus foi Maria, esta aqui. A única. Ela não pensou 2 vezes. Talvez alguém poderia pensar, mas nós temos 2 dias para fazer isso, para fazer aquilo. O que eu quero que você reflita comigo nesse momento? Essa ação de Maria, ela vai nos mostrar algumas coisas. Primeiro, uma primeira afirmação que eu faço para você.
quando eu olho para essa atitude de Maria, eu vejo uma extravagância de amor. O que eu quero que você entenda como extravagância de amor? A mulher aqui, ela tomou aquilo que era de mais precioso que ela tinha, uma economia de sei lá quantos anos, guardando, investindo. Aquele valor era um valor que representava cerca de 1 ano de trabalho, representava uma ajuda que alimentaria mais de 5.000 pessoas, e ela pegou aquilo que era de mais precioso, de maior valor, ela não pensou 2 vezes, e eu quero honrar a Jesus, eu vou fazer isso nesse momento, ninguém me pediu, ninguém exigiu, ninguém está pensando nisso, ninguém planejou isso, eu estou vendo a oportunidade, Jesus disse que vai ser crucificado daqui a 2 dias, eu tenho este perfume, eu vou fazer isso agora, ele vivo ali. E foi lá e fez. Foi lá e fez. A mulher deu a Jesus a coisa mais preciosa que possuía. Você pode estar pensando pelo valor monetário, sem problema. Foi assim também que os discípulos o viram. Viram apenas pelo valor econômico, pelo valor monetário, pelo dinheiro em si. Mas a mulher deu a Jesus a coisa mais preciosa que ela possuía. Eu afirmo, o amor jamais calcula. Ela não pensou assim no sentido de valores. No sentido de ficar pensando, simplesmente ela estava consigo, aquele perfume era algo precioso, era algo que era muito importante para ela. Ela disse, eu vou fazer isso. Não era por uma questão de valor econômico, não era por uma questão de valor, era o que ela simplesmente tinha de mais precioso, poderia ser outra coisa, mas era o que ela tinha de mais precioso, porque o amor jamais calcula, o amor não pensa no pouco que pode dar. Quando a gente ama, a gente não pensa assim, eu posso ajudar com um pouquinho. Não, qualquer pessoa pode ajudar com um pouquinho. Qualquer pessoa. Você pode dar um pouquinho para uma pessoa que você nem conhece na rua. Uma pessoa na rua pode te pedir, me dá uma moedinha, e você dá. Sem nenhum problema. Então o amor não pensa assim. O amor não calcula. O amor não fica fazendo contas. O amor não pensa no pouco que eu posso dar. E quando o amor dá o seu tudo, ele ainda acha que foi pouco, que poderia dar mais. É assim que o amor funciona. O amor extravagante. Eu entreguei o meu tudo, eu fiz o meu melhor, mas ainda podia fazer mais. É assim que o amor pensa, é assim que o amor funciona. Eu estou falando de todas as formas, é você que ama a sua esposa, é você que ama o seu marido, é você que ama o seu irmão, é você que ama o seu pai, é você que ama o seu amigo, é você que ama a obra do Senhor, e principalmente você que diz que ama a Jesus. Não dá para nós que dizemos que amamos ficar calculando, ou ficar simplesmente pensando, eu vou fazer um pouquinho, de pouquinho em pouquinho a gente se ajuda. A gente dá o nosso todo e ainda acha que foi pouco, porque a gente ama. Isso é amor extravagante. Quantos estão entendendo? Enfim, a gente nem sequer começa a ser cristão, ser chamado de cristão ou ser crente, se pensarmos em dar a Jesus Cristo o nosso mínimo. Não dá para dizer que nós somos crentes se a gente simplesmente oferece a Ele o mínimo. Olhando para essa mulher, para a atitude dela, eu vejo esse amor extravagante. E eu vejo também que existem momentos em que realmente a visão mais comum, a visão mais racional, ela pode ser falha. Veja comigo.
Se você estivesse lá e não entendesse quem era Jesus, né, nesse contexto, quantos realmente não iam pensar que aquela ação não era um desperdício? Quantos realmente, racionalmente, olhando de forma racional, aquilo ali era um desperdício? Olhando simplesmente pela ótica da razão. Isso seria realmente uma visão comum, uma visão que todos iam avaliar. Era a voz do senso comum, que desperdício, a voz da razão, sem problema. O problema é que há uma grande diferença entre a economia ou a equação da voz do senso comum e da extravagância do amor. Às vezes nós fazemos coisas para Jesus porque nós amamos, e alguém que não ama Jesus, como nós amamos, vai nos chamar até de fanáticos, né? Jesus contou uma história sobre perdão. Uma pessoa que devia, sei lá, R$100. Uma outra pessoa que devia 100 milhões de reais. Qual das duas pessoas seria mais grata? Exatamente a pessoa que devia mais. Jesus estava falando exatamente sobre aquela mulher pecadora, que foi perdoada, que foi liberta, como ela estava agradecida, e Jesus exatamente está dizendo, olha, a quem muito foi perdoado, é realmente muito agradecido. A pessoa tem um sentimento de gratidão maior. Ela sabe de onde ela foi resgatada. Ela sabe de onde ela foi tirada. Ela sabe dos pecados que ela foi dos seus pecados que foram perdoados. Exatamente, às vezes, a diferença entre a economia do senso comum e a economia do amor extravagante. O senso comum vai ocupar um lugar muito importante. É importante a gente ter o senso comum, saber o que é realmente racional. Você não pode desprezar isso em nenhum momento da sua vida. É importante, ele ocupa um lugar muito importante. Porém, há momentos em que só a extravagância do amor vai poder responder corretamente. São aquelas oportunidades que jamais voltarão. Jamais voltarão. Às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu devia ter feito isso, não fiz. Nunca mais. Devia ter falado aquilo, mas eu não falei. Não vai ter mais a oportunidade de falar. Eu devia ter perdoado aquela pessoa naquele dia, e eu não perdoei. Por quê? Eu devia ter pedido perdão naquele dia e não pedi perdão. Pensei que eu podia pedir outro dia. E nunca mais tive a oportunidade de pedir o perdão. Você está entendendo exatamente a importância de nós entendermos a diferença da economia do senso comum e da economia do amor, que vai responder à exigência desse amor extravagante. É um presente que nós não podemos desperdiçar. Enfim, coloca para nós aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Eu quero ler do versículo 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém,
da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. O que eu quero que você entenda nesse momento? Bom, estamos falando de que a visão do senso comum vai olhar para você e dizer, mas, meu Deus, essa mulher é pobre. Tudo que ela tem são essas 2 moedinhas. Se ela der essas 2 moedinhas, ela vai passar fome, coitadinha. É correto pensar assim, não é errado pensar assim. Só que era algo que aquela mulher tinha com Deus. Diferente da atitude de todos os outros ofertantes. A lição que desde o início do culto foi falada aqui, quando a Denise leu os textos iniciais, quando ela leu no momento do ofertório. A oferta, meu irmão, não é tão importante. O que é importante é o ofertante. O coração do ofertante. A intenção do coração do ofertante. Você vai colocar a sua oferta, mas antes você precisa consertar com o seu irmão, se tiver alguma coisa errada. Você precisa ir lá e conversar com o seu irmão e se consertar com ele. Para você poder entregar tudo, para poder você entregar o melhor, para você realmente entregar algo de valor. Você não está fazendo simplesmente por fazer. É exatamente a atitude no coração da viuvinha. Ela não está preocupada com ela quer honrar a Deus. É o princípio, realmente é a visão. É uma visão do amor, que atende ao chamado do amor extravagante. Alguém chegou a dizer que a única oferta verdadeira é aquela que flui inevitavelmente do coração. A única oferta verdadeira é aquela que flui inevitavelmente do coração, e do coração que ama, aquela que se dá, porque aquele a quem nós damos é o objeto do nosso amor. E a gente não está preocupado com mais nada. A gente só está vendo a oportunidade de entregar o nosso melhor. É tudo que nós temos. Às vezes, a gente vai almoçar lá na casa da minha mãe, e pode ter certeza que tudo que ela tiver do melhor, tudo que ela tiver do melhor, tudo, ela vai colocar na mesa para a gente. Tudo que ela tiver de melhor. Pode não ser muito, pode não ser algo que aos olhos de outras pessoas não tem nem muito valor, mas é tudo que ela tem, ela coloca, está aqui, meu filho, aqui para você. E às vezes não fica nem para ela, ela diz, não, mas eu também não estou nem com fome. Também não queria, né? É a extravagância do amor. É exatamente a única oferta verdadeira, é aquela que flui inevitavelmente do coração que ama. É alguém que não pode se conter, de reter. Uma outra coisa que eu vejo com essa mulher, está chegando 8 horas, é que há certas coisas que se deve fazer quando exatamente se apresenta a oportunidade, irmão, porque ou a gente faz ou nunca vamos fazê-la. Já falei sobre isso. A grande tragédia da vida é exatamente que na história das oportunidades nós deixamos de fazer as coisas belas dessa vida, nós deixamos de fazer as coisas boas, e quando nós as fazemos, as coisas belas dessa vida, elas duram para sempre. Jesus diz o seguinte no versículo 13, em verdade vos digo, onde for pregado este evangelho em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a sua memória. Fica ali registrado. Igualmente, como nós aqui celebramos de forma como um memorial o ato de Jesus, o sacrifício de Jesus naquela cruz, o ato dessa mulher ficou como um grande memorial na história dos crentes, na história da adoração, na história da entrega.
ficou registrado. Quantas coisas a gente tem feito na vida, teve a oportunidade de fazer e ficou marcado. Eu ontem peguei meu celular no final da noite, estava até caminhando lá na beira-mar, junto com a mulher e os filhos, passeando um pouquinho. E aí, eu peguei o celular, dei uma olhada aqui, tinha lá um monte de mensagens no grupo da família. E eu disse, vale, está acontecendo alguma coisa lá em Porto Alegre, né, com a minha família. E até então, a gente não tinha falado nada sobre isso. E aí eu disse, uau, que tanta mensagem é essa? Quer saber? Eu vou lá ler mensagem, eu vou ligar para o meu irmão. Eu peguei, liguei para ele, ei, Naldinho, o que está acontecendo aí? Aí ele começou a falar, aí a gente conversou. Aí eu também falei algumas coisas para confortar o coração dele. Eu disse, deixa eu falar com o Renan. Aí falei algo para o Renan também. Aí eu disse, quem mais está aí? O bebê está aí. Deixa eu falar com o bebê. O bebê, meu outro sobrinho, até, ele recentemente sofreu um acidente de moto, ainda estava lá acamado, com a perna cheia de ferro, né? Enfim, cheio de dores. E aí eu falei também umas palavras de ânimo para ele, disse, olha, fique bom nesse negócio aí, pegue um avião, não pegue uma moto, né? Pegue um avião e venha para cá passar um tempo com a gente. Enfim, depois de tudo isso, o Naldinho, meu irmão, disse assim, poxa, Sônia, foi tão importante você ter ligado para mim, você ter ligado para nós. Foi mais importante até do que se de repente você tivesse simplesmente, ei, vou mandar aí um Pix. Manda aí o Pix. E esse é um muito obrigado. Opa, muito obrigado, valeu. Mas foi mais marcante. Ele dizer, você ligou para mim. Isso marcou. Semana passada, o meu cunhado, o Antonildo, ele pegou a família dele e foi lá para São Paulo também, um passeio, né? Ele mora no Rio de Janeiro e foi de passeio para a cidade de São Paulo. E lá ele visitou um biólogo chamado Richard. Quem conhece o Richard? Tem um programa aí na televisão, nos canais do YouTube, aquela coisa toda. E ele visitou lá a casa do Richard, os animais do Richard. E aí ele pediu para o Richard, gravando um vídeo, mandando um alô para o Levi. E aí a Denise mostrou para o Levi. Aí, Levi, que o teu tio... Onde é que teu tio estava aí, que ele mandou para ti? E o Levi se sentiu marcado, não pelas palavras do Richard, parece que não importou, mas o que mais foi importante para ele, poxa, o tio Antonino lembrou de mim quando ele estava lá no Richard. Isso marcou ele. Isso foi importante para ele. Aquela oportunidade lá, o Antonino diz, eu estou aqui, por que não? Vou fazer algo pelo meu sobrinho. Você está vendo? Nunca mais ele ia poder fazer aquilo, depois que ele fosse embora lá de São Paulo, vamos dizer assim, de repente ele podia ir de novo, ou não, mas ele estava lá, era a oportunidade, é agora, tem o que fazer, é exatamente a coisa, quando a gente faz a coisa certa, no momento oportuno, essa fragrância dessa ação, dessa bela ação, ela tem efeito duradouro, irmãos. Dura. São poucas coisas que a gente pode fazer neste mundo que vai deixar boas recordações. Quantos podem olhar para trás e dizer, puxa, eu lembro daquele dia, poxa, fulano me ajudou, me socorreu, foi providencial, foi de Deus, ele apareceu bem na hora. Chegou bem no momento certo. Quantas boas recordações. Então, existem exatamente pouquíssimas coisas que nós podemos fazer, irmãos, nesse mundo, que vão deixar recordações, boas recordações. Então, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos arregaçar as mangas e vamos colocar em prática a nossa fé, enquanto pai, enquanto filho, enquanto marido, esposa, enquanto membro desta congregação,
enquanto crente, membro da igreja do Senhor, espalhada pela face da terra. E aí eu quero fazer um breve contraste da atitude dessa mulher, Maria, dessa entrega, dessa urgência, dessa oportunidade que ela não desperdiçou, com a atitude do Iscariotes, o Judas. Versículo 14, 15 e 16 mostra que então Judas, ou melhor, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes. Olha, os sacerdotes não estavam nem planejando fazer isso na Páscoa, mas Judas pensou assim: eu quero ganhar esse dinheiro. Judas chegou lá e disse: o que vocês vão me dar? Quanto é que vocês me dão para eu entregar a ele para vocês? A proposta de Judas. Agora, o que motivou realmente essa atitude de Judas? O que fez Judas agir dessa forma? Eu fico pensando aqui pelo menos duas coisas. A primeira delas, talvez a mais forte, pode ter que Judas tenha sido movido pela ambição, pela avareza, né? Porque João diz que Judas, João 12, versículo 6, João diz que Judas, ele se opôs à ação da mulher, de Maria, em derramar o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ele se opôs dizendo que aquilo ali era um desperdício, e João diz que ele era ladrão. E que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Teoricamente, 30 moedas de prata, irmãos, dava para comprar um escravo, na época. Não era muito dinheiro, não. Dava para comprar um escravo. Era mais ou menos esse o valor. Judas se vendeu por essa mixaria, né? Ou seja, seria uma pequena quantia que realmente vai mover o coração de Judas para atrair Jesus. Se essa é a causa, ou seja, a avareza é a causa da traição de Judas, seria o mais terrível exemplo das profundidades do amor ao dinheiro. Coloca para nós aqui o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e caem em ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, se essa é a motivação no coração de Judas para atrair Jesus, ele trairia Jesus por qualquer quantia, por qualquer dinheiro. O desejo pelo dinheiro, o amor pelo dinheiro, por obter o dinheiro, torna o homem egoísta, insensível. O amor ao dinheiro facilmente pode levar o homem a tomar decisões equivocadas, exatamente para obter aquilo que ele deseja, o dinheiro. A gente vê as pessoas aí tramando assassinatos, tramando sequestros, matando, de forma mais absurda possível, mas o final sempre leva à dor. O final de Judas é doloroso. É um final de dor, de pesar e de remorso. Aí você pode pensar assim, mas de repente Judas nem sequer tinha a intenção de matar Jesus. Judas não tinha a intenção ou não desejava a morte de Jesus. Pode ser que Judas tenha visto Jesus, uma outra leitura, né, que levou Judas a fazer isso. Pode ser que Judas tenha visto Jesus realmente
o divino, o enviado. Ok? Mas ele pensou assim, Jesus está muito mole. Era para ele já botar o Império Romano para correr. Já era para ele fazer descer fogo do céu. Eu vou já acelerar esse processo aqui. Eu vou acelerar a mão de Deus. Uma outra história na Bíblia que mostra uma pessoa tentando ajudar a Deus foi Sara, né, esposa de Abraão. Ela tem aquela brilhante ideia. Porque Deus havia prometido a Abraão que ia dar filhos, descendentes. E Sara era estéril. E ela pensou assim, olha, eu vou ajudar Deus a cumprir a promessa dele sobre Abraão. Eu vou pegar a minha escrava e vou oferecer a Abraão. Abraão, está aí. Faz um filho nessa mulher aí, e esse filho aí vai ser o filho da herança de Deus. E ela fez isso. E Deus disse, não. Esse aí não é o herdeiro. Não é esse. O filho da promessa. Resumo. A confusão até hoje, irmãos, está lá. Israel brigando ali. Israel brigando com os palestinos. Até hoje. Às vezes a gente quer ajudar Deus. Vamos pensar que de repente Judas tentou ajudar Deus. Caiu em remorso, né? Foi acelerar, né, Cícero? Oh, meu Jesus. A tragédia de Judas é exatamente aquela que o homem que pensa que sabe mais do que Deus. Rapaz, tem que ser logo assim. Tem que resolver logo, é assim. É alguém que não sabe realmente esperar o tempo de Deus. É alguém que não reconhece a soberania, o governo de Deus. Vê a diferença da atitude de Judas com a diferença da mulher, a Marta. Eu quero que você reflita nessa noite. Me demorei um pouquinho, né? Mas eu quero que você pense um pouquinho. Se você não está deixando de ser como Maria, você está deixando de ser como Maria, ou seja, sem o discernimento, você de repente está agindo sem discernimento espiritual, deixando as oportunidades que Deus está nos dando de fazermos coisas marcantes, coisas extraordinárias, coisas belas na nossa história, deixando memórias maravilhosas para a nossa família, para os nossos irmãos em Cristo, na história da igreja. Muitas vezes nós estamos deixando de realizar obras maravilhosas, deixando porque a gente acha que outro pode fazer, deixando que vai ter tempo para outra pessoa fazer, ou eu mesmo vou fazer depois, e a gente vai deixando para depois e não faz, sem discernimento espiritual, e às vezes a gente age como o Judas, que acha que tudo é um desperdício, porque o outro é fanático, que tudo é uma besteira, quer ser muito racional, quer ser muito inteligente, quer usar muito da razão, e está correndo atrás de coisas que trazem perdição, como dinheiro. Amando coisas. Entende, irmão? Não deixe passar nenhuma oportunidade de fazer o bem, de fazer coisas belas, coisas que vão marcar a história. Tenha discernimento espiritual. Fique de pé, eu quero orar por você. Hoje é uma noite de culto de Santa Ceia. A Denise falou aqui, olha, se você precisa pedir perdão a alguém, lembre-se disso. Peça perdão. Meu irmão, não é tempo de amar, não. Nunca deixou de ser. Todo dia, toda hora. Precisamos amar uns aos outros. O tempo todo.
preciso demonstrar amor, atitudes de amor. Olhe para Jesus. Você consegue olhar, quando a gente lê os evangelhos, você consegue olhar Jesus desperdiçando oportunidades? Nenhuma das oportunidades que se apresentaram a Jesus, ele deixou de fazer. E olhe que ele tem todo o tempo, né? Ele é o eterno, irmãos. Pense de agora em diante, meu irmão. O tempo que se chama hoje. Deus tem falado contigo. Tenha o discernimento espiritual. Deus está falando com você nessa noite. Tenha o discernimento espiritual. Não seja uma pessoa que fica ali protelando as coisas. A palavra é procrastinar. Não fique empurrando a vida com a barriga, pensando assim, depois eu resolvo isso. Resolva logo! Resolva a tua vida com Deus, resolva a tua vida com a tua família, resolve a tua vida com você mesmo. Peça perdão hoje. Peça perdão ao Senhor hoje. Hoje, como eu estou falando, é culto de Santa Ceia. Peça perdão hoje. Abra o seu coração para Jesus. Peça perdão hoje. Deus, eu quero mudar de vida. Eu preciso mudar de vida. Muda a minha história. Eu preciso de Ti, Jesus. Me ajuda. Pode ter certeza que o socorro vem hoje na tua vida. O socorro vem hoje. Coloca a mão sobre o teu peito aí, sobre o teu coração. Pai de amor e de graça, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus. À luz dessa palavra que nós ouvimos hoje, à luz dessa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações, nós nos arrependemos, Senhor Deus, das oportunidades que deixamos passar, oportunidades de servir, oportunidades de amar, oportunidade de perdoar, oportunidades de louvar, de adorar, oportunidades de pregar o Evangelho. Oh Deus, quantas vezes, Senhor, as oportunidades se passaram, e nós te pedimos perdão. Que em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor Deus, vem nos dar discernimento espiritual nessa noite. E onde houver um coração, ó Deus, contrito, um coração que entendeu a palavra dessa noite, um coração que recebeu a palavra dessa noite, um coração que tem o discernimento espiritual do que se foi dito hoje. Sim, ó Deus, traz agora a luz a este coração. Arranca as escamas dos olhos. Sim, passa o teu rio, passa das tuas águas, lava, purifica, ó Deus, para a glória do teu santo nome. Ó Senhor, e usa-nos com o poder do amor, o amor que procede do trono da graça. Usa-nos, ó Deus, com o amor que procede do teu coração. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos de fazer o bem. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da reconciliação. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do perdão. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos da libertação. Ó Deus, quantas vidas estão cativas, quantas vidas estão ali sobre o jugo do medo, sobre o jugo, ó Deus, da tristeza, da angústia, da depressão. Ó Deus, liberta e usa-nos também como canal do fluir desta libertação. Usa-nos, ó Deus. Dá-nos o discernimento, ó espiritual, ó Deus, para nós fazermos essas ações que serão marcantes. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos nessa noite. Sara os nossos corações para que nós possamos compartilhar
esse amor que cura, esse amor que salva, esse amor que liberta, esse amor que restaura, enquanto há tempo, Senhor. Agora, meu Deus, eu quero apresentar diante de Ti o pão, que é símbolo do corpo de Cristo, e consagro este elemento a Ti, Senhor, para que ao comermos deste pão, Senhor, sejamos edificados na comunhão do partir deste pão, para sermos sarados nesta comunhão, para que recebamos unção de bênção sobre as nossas vidas. Eu consagro a Ti, Senhor Deus, este vinho, este cálice, que é símbolo do sangue de Jesus derramado naquela cruz, para a remissão dos nossos pecados. Senhor Deus, que por meio deste ato nós possamos receber saúde espiritual. Sejamos renovados na fé, para praticarmos as boas obras para as quais o Senhor nos chamou a realizar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, assim eu oro e já te agradeço. Você pode dizer amém? Amém. Ricardo, tu fez listinha dos diáconos, está onde? No livro? Aleluia. Fique de pé ainda, o Ministério de Louvor pode se posicionar. Deixa eu chamar aqui o irmão José Roque, o irmão Damião, a irmã Cristiane, a irmã Francisca Roque e o irmão Eduardo, para nos auxiliar aqui na distribuição, servir as mesas. Meu irmão, eu desafio você que crê, você que é crente, você que é lavado pelo sangue de Jesus, você que é crente, não deixe de cear, não deixe de comer o pão, não deixe de tomar o cálice. Por quê, pastor? Porque isso é bênção para você. É o desafio de você se manter em comunhão com Deus e com os irmãos. Amém? Pastor, mas eu não estou bem. Então se ajeite, urgente, para você comer do pão e beber do cálice. Irmãos, vocês já podem servir, tá? Eduardo, tu vai servir aqui o altar, né? Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos o Senhor, os irmãos vão servir a congregação. Aleluia. Aleluia. Seu sonho leva-me de todas as alturas, onde ouço a Tua voz, fala de Tua
Todos estão com pão, todos estão com cálice, todos estão servidos. Antes de você comer do pão, antes de você beber do cálice, deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém que quer aceitar Jesus no seu coração aqui? Tem alguém que quer se reconciliar com Jesus? Se tiver alguém aqui, vem aqui, por favor. Eu quero orar por você. Quero servir a você o pão e o cálice, se você não tiver, de repente. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Ou se reconciliar? Amém? Eita! Aleluia! Traz aqui, por favor. Aleluia! Aqui é a irmã Beatriz. Oh, glória! Esse aqui agora é o irmão Thalisson. Eita! Eu quero ser ajudo com vocês hoje. Vocês que estão entregando a vida de vocês a Jesus. Eu quero compartilhar disso com vocês. Eita glória! Aleluia! Ciliano aqui, irmãos, aleluia! A irmã Francisca. O sangue de Jesus tem poder, irmã Francisca. Meu Deus, em nome de Jesus, olha aqui essas 3 vidas, 2 jovens e essa senhora, meu Pai. Eu quero, meu coração exulta na Tua presença, Senhor. Tua palavra diz, Senhor Deus, que há festa nos céus por causa de um pecador que se arrepende. E eu sei, Senhor Deus, que os céus estão em festa, assim como o meu coração também está em festa pela vida dessas 3 pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha capacitá-los para caminhar na Tua presença e dedicar as suas vidas até o fim, Jesus, até a Tua volta. Ajuda, Senhor, a eles serem servos bons e fiéis na Tua presença todos os dias. Sim, ó Deus, apaga todos os pecados, lança no mar do esquecimento, purifica agora os seus corações pelo poder do sangue de Jesus. Sejam, ó Deus, eles agora reconciliados contigo, chamados filhos de Deus. Assim, ó Pai, nós vamos comer deste pão e beber desse cálice, porque há poder no sangue de Jesus. Todos juntos, coma do pão, beba do cálice, e depois você pode glorificar muito a Jesus. Aleluia! Aleluia! Venham abraçar aqui os novos irmãos, venham! Aleluia, venham!